Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 24 de agosto, nós estamos começando mais um resumo da semana, que é a análise das notícias que a gente colocou no blog desta semana. Já é o nono, Paulinho. Hoje é o nono gravação que a gente está fazendo, que é uma iniciativa para poder dar uma movimentada aí no blog, sem a pretensão, né, Ricardo, de querer falar a verdade ou querer ter a razão de tudo, mas é a opinião do blog, a opinião que a gente dá aqui na cidade de Ribeirão, na região. Nesse formato de vídeo, que o pessoal tem gostado bastante, que é esse contato, né, mais direto com a gente, além dos textos que a gente coloca no blog, também essa outra via de comunicação, que é o vídeo, né? Que a gente não está muito acostumado com isso, né? Mas está legal. E assim, a gente está caminhando, Paulinho, estamos começando a chegar próximo dos 600 inscritos nessa caminhada que a gente vai fazer, com certeza, até o fim do ano. Até o aniversário do blog, o 5º aniversário do blog, que vai ser em dezembro, a gente vai estar comemorando os 1000 inscritos. Legal. E para se inscrever é só dar um cliquezinho no inscreva-se. É aqui do seu lado, ó. Inscreva-se. Clicou, beleza. No celular também, né? É só inscreva-se. Inscreva-se. É isso aí. Beleza. Hoje nós estamos comemorando esse final de semana o aniversário do assentamento. É por isso que esses dois bonés aqui, ó. Um da Liga Campesina, que é uma unidade de luta pela terra latino-americana, e aqui o Projeto Candeia, projeto de cooperativas populares, representando o trabalho do assentamento Mário Lago, que completa 16 anos amanhã. 16 anos. No domingo, lá na Fazenda da Barra. E o assentamento Mário Lago é fruto de uma luta muito importante, que colocou na Fazenda da Barra a possibilidade de trocar a cana e o veneno pela produção agroflorestal, recuperando a floresta daquela região, recuperando o aquífero Guarani e produzindo alimentos sem veneno, que já está sendo distribuído e comercializado aqui em Ribeirão Preto em alguns pontos. Um deles funciona todo sábado pela manhã no PT, e também a cooperativa lá do assentamento já fornece alimentos para a merenda escolar da cidade de Franca. Olha que bacana. Tem também, eu acho que uma cesta aqui lá na UGT também, acho que pede, Sim, né? toda Cesta... semana você pode entrar, tem o link, Assentamento Cadastra, Mário Lago, né? no Facebook, Assentamento Mário Lago, e você tem acesso à cesta de produtos. Ricardo, eu lembro que quando começou a movimentação do MST, eles ficaram acampados ali em frente ao centro de zoonoses. Era uma luta, Sim. Não foi fácil, né? Sim. Mas é um sinal de esperança, né? Porque a luta venceu e deu resultado. Foi uma luta que envolveu a promotoria, promotores importantes como Marcelo Goulart, Antônio Alberto Machado, envolveu a igreja, o Padre Chico, né? Muita gente envolvida, os movimentos sociais, todo mundo lutando junto. Tiveram várias ações aqui na Paudalho, né? E depois eles foram e conquistaram a Fazenda da Barra, que foi com muita luta, né? Teve helicóptero da polícia, cachorro, ameaça, teve de tudo, mas no final acabou dando tudo certo e hoje é um exemplo aqui, né? E nós vamos estar lá amanhã. O Centro Paudalho foi um importante centro de formação na época do Arnaldo Ribeiro, era bispo aqui em Ribeirão Preto, e ele entendia a luta das comunidades, a luta do povo mais sofrido. Né? Tá faltando um bispo desse, né, Paulinho? Eu não conheço o bispo daqui. Porque ele não atua. Exatamente. Tem o Moacir, né? Porque não tem uma atuação no movimento social, senão você conheceria com certeza. E tá faltando. Tá faltando a Igreja Católica retomar isso, né? Isso é importante. Eu adquiri um livro, até vou gravar um vídeo depois falando sobre economia solidária, adquiri um livro essa semana que fala sobre o papel da Igreja nos projetos de economia solidária, atuando junto com os movimentos populares. Está faltando isso, a Igreja Católica, através da mensagem do Papa Francisco, retomar isso aqui no Brasil, na América Latina, porque está perdendo muito espaço para a igreja evangélica, e aqui não é nenhum preconceito contra os evangélicos, mas um tipo de igreja evangélica que tem disseminado muito o discurso conservador, né? O discurso conservador, elitista, neoliberal, inclusive, e que isso não corresponde à necessidade da luta popular, principalmente num país com tanta desigualdade quanto o nosso. Né? Então, já que você falou nisso, para poder fazer uma referência importante de igreja, uma das pessoas que mais contribuíram, assim, que foi precursora aqui em Ribeirão Preto da luta pela terra, pela disseminar e explicar o que era MST, quando ainda nem existia nada, era o padre Nilton Elias de Barros. Do Simeone, né? Simeone. Nilton foi um grande companheiro aí, junto com o Estevão e o padre Chico, nessa luta social. Infelizmente ele partiu cedo, mas a gente tem que fazer referência. Todo mundo que é do MST, da direção do MST, vai lembrar da participação, do envolvimento que ele teve nessa caminhada e nessa conquista. Então ele não está aqui hoje mais, mas assim, o Nilton é um cara que sempre quando a gente lembra ele voltado a essas questões sociais e na luta, né? Na luta para poder ter dignidade, o maior número de pessoas poder ter oportunidade de ser feliz nesse país. Né? Tomara que a obra do Papa Francisco possa, num
médio e longo prazo, trazerem e formarem novos padres como esses que você mencionou. Tomara, tomara mesmo. Aliás, eu tive uma grata satisfação essa semana de saber que tem um padre também que é muito importante, o padre Jorjão. O Jorjão participou bastante dos movimentos de moradia. Ele era da Pastoral da Moradia, que ele está de volta em Ribeirão, acho que já há um tempo, mas é um padre muito importante lá na Vila Virgínia. Legal. Muito legal. É isso aí. Ô, Ricardo, vamos começar então aqui. Bora. Questão das políticas que estão destruindo tudo a nossa sociedade, né? A questão do desemprego, sem previdência, sem salário mínimo. Essa foi a primeira conversa que a gente colocou no blog. Por conta do anúncio, Paulinho, de que o salário mínimo em 2020 vai ter apenas o reajuste da inflação. Então ele vai para R$ 1.040. Significa que acabou a política de valorização do salário mínimo, que foi, desde meados dos anos 2000, nos governos do Lula e da Dilma, um grande instrumento de distribuição de renda nesse país. Né? Obviamente que a geração de emprego contribuiu muito, os programas sociais, principalmente o programa lá do Bolsa Família, mas fundamentalmente a política de valorização do salário mínimo, que é dar a inflação e mais o PIB, foi que correspondeu a uma distribuição de renda muito grande, que pela primeira vez mudou o patamar. Né? A concentração de renda vinha subindo no Brasil ao longo dos anos 80 e 90 e a partir da política de valorização do salário mínimo, você teve uma curva mais acentuada para distribuição de renda e não para concentração de renda. Quando o governo Temer e agora o governo Bolsonaro extingue a política de valorização do mínimo, isso impacta a Previdência. Aliás, as pessoas no futuro, os idosos do futuro, já não vão poder ter acesso a uma Previdência integral, porque a reforma da Previdência acabou com isso. E quem já está aposentado e quem vai se aposentar não vai ter uma correção do seu salário à altura. Isso vai ter um empobrecimento da população, o que vai impactar muito nos pequenos e médios municípios, que dependem dessa renda para poder movimentar a sua economia. Na verdade, o Brasil entrou em recessão agora, né, no governo Bolsonaro, e a tendência é que as coisas piorem muito. Né? Então, essa é a nossa primeira preocupação, Paulinho, falar assim, já não tem emprego, 14 milhões de desempregados, o futuro da Previdência é incerto, os empregos que estão sendo gerados são sem direitos, empregos precários, sem renda, e agora a principal política, né, de distribuição de renda desse país foi extinta. Para onde nós vamos? A gente não sabe, mas temos que pegar um caminho diferente desse. Esse caminho não vai nos levar a boa coisa. Eu lembro, né, como que o salário mínimo era baixíssimo. Né? Se você for considerar hoje, até hoje, vamos imaginar assim, 1.000 e poucos é baixo, porque o Diese fala que o salário mínimo para poder sustentar uma família seria de R$ 4.143 agora nesse mês, né? Exatamente. Então é de 1.000. Sim. Quer dizer, é muito menos, né? Sim. Mas ele ainda permanece num valor que vamos considerar aí razoável diante do que é histórico no país. Né? Por conta dessa valorização. Agora, o que acontece é que nesse novo sistema, é importante o pessoal saber, se não tiver, se não acompanhar esse reajuste, o que vai acontecer? O mundo avança, as coisas sobem e os salários permanecem lá nos 1.000. Então, daqui 2 anos, esses R$ 1.000 vai estar valendo 500. E vai voltar aquela situação anterior, né? Salários mínimos que não valem nada. E a economia como um todo, né? O salário dos servidores já está congelado, não é só aqui em Ribeirão Preto, não. É no Brasil inteiro, em todas as esferas. O salário mínimo não é corrigido de acordo, ou seja, não tem valorização, né? Crescimento real. E você vê que os aposentados do futuro não vão ter a garantia nem do reajuste da inflação, porque vão ser retirados dessa política. Ou seja, é uma política de empobrecimento típica do neoliberalismo, do ajuste fiscal, que recolhe todo o dinheiro da economia para destinar ao pagamento das dívidas e dos juros para sustentar o sistema financeiro e o sistema bancário. Isso tem levado não só o Brasil, Paulinho, mas tem levado o mundo inteiro à recessão. A Argentina é um caso desse. A Argentina teve um governo neoliberal desde 2016 que levou a Argentina à bancarrota, assim como o governo Menem tinha levado a Argentina à bancarrota no final dos anos 90, quando teve aquele problema terrível, onde 6 presidentes foram derrubados em meses, até que o Néstor Kirchner foi lá e colocou um projeto de desenvolvimento, de valorização dos salários, de o poder público poder investir na economia, né? O que você tem visto falar no Paulo Guedes? Eu tenho porque eu tenho procurado ele. Porque ele não aparece. Na verdade, o Paulo Guedes, a gente classifica ele aqui, ele não é o ministro da economia, na verdade ele é um corretor, né? Que está fazendo uma corretagem em nome de quem ele representa. O Guedes é uma grande enganação, né? Quando o pessoal ficou falando, eu não conhecia,
não faço parte desse meio aí, mas falavam, né? Ah, o Paulo Guedes é um cara que sabe. O cara é um banana. Exatamente. É um banana mesmo. O cara está provando que ele não sabe nada. Não existe uma iniciativa, Nenhuma iniciativa do ponto de vista macroeconômico que o governo tenha proposto nos últimos tempos. Ele, aliás, está propondo agora de novo a volta do CPMF, Exatamente. que eles foram totalmente contra e arrebentaram com a Dilma na época. Então, assim, a esperança que a gente tinha é que, vamos dizer assim, o cara ele tem uma linha econômica diferente, mas então ele vai implementar pelo menos alguma coisa. Não implementa nada. Exatamente. Só corte, só corte de investimento público. Pode falar. Não, eu queria porque é impressionante, o dinheiro sumiu. Não tem mais dinheiro em lugar nenhum. Então, os programas sociais, programas de fomento da economia não existem mais. Exatamente. E você viu, é importante falar da Argentina, porque há anos atrás, não só o atual governador de São Paulo, o Dória, que é apoiador desse sistema econômico que está sendo colocado, como o próprio Bolsonaro e o Guedes, tratavam o Macri lá na Argentina como se ele fosse o Deus, né? O cara destruiu a Argentina, sabe o que ele está fazendo agora, já que ele viu que vai perder a eleição para o representante do peronismo de novo, né? Ele está adotando políticas que ele chamava antes de populista, aumentando o salário, jogando dinheiro na economia, fazendo aquelas coisas que eles falam que são erradas, né? Mas é a única coisa que desenvolve de fato. Então, assim, esses caras, para quem está nos vendo, e Paulinho, eles não têm projeto nenhum que não seja retirar dinheiro do povo através da retirada de direitos e jogar dinheiro no sistema financeiro. É assim. E quando precisa, eles recorrem ao Estado. Na crise de 2008, quando todos os bancos quebraram, só não foi a bancarrota total porque o Estado foi lá e salvou esses caras. Não existe nada que um neoliberal mais goste de um Estado mínimo para o povo e um Estado máximo para ele. E só para fechar, senão a gente fica o tempo todo nessa questão, Ricardo, mas assim, os próprios empresários, pessoal do setor de produção, já está percebendo que foi um engano que aconteceu. O pessoal da construção civil está puto com o governo, porque não está acontecendo nada. Sumiu o dinheiro. Acabou do agronegócio, né? Que era o grande apoiador desse governo, está vendo que tá terrível, né? O que vem pela frente aí no agronegócio não é fácil. Eu acho que assim, quanto mais a gente denunciar essa situação, é melhor para poder a população descobrir e verificar que fria que entrou, que enganação. Ricardo, podemos mudar para o próximo? A gente fica só nesse. Vambora. O segundo ponto que a gente vai conversar é sobre a questão mais local aqui, que é sobre o bosque municipal de Ribeirão Preto. A prefeitura está com um projeto de privatizar o bosque, é isso? É isso. A privatização só não saiu, Paulinho, por conta do Ministério Público Estadual e do CONDEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente aqui do município, que estão questionando a tal PPP, que é a parceria público-privada que o prefeito quer introduzir no bosque. Esse decreto já estava pronto desde o ano passado, ele só não saiu por conta disso. Porque assim, eles querem privatizar o bosque, passar para a iniciativa privada, naquele negócio que a gente falou sobre a educação. Você cria uma organização social, a organização social vai gerir o serviço público. Então ela vai receber dinheiro da prefeitura, pegar esse dinheiro e gerenciar. E aí a prefeitura deixa de gastar por conta própria, diminui lá o dinheiro porque ela não vai contratar mais funcionário, então diminui isso, e ao mesmo tempo a organização social gera esse dinheiro sem fins lucrativos, mas a gente sabe que a organização social retira algum dinheiro para o Prolabore. Claro. Então é uma forma do poder público financiar a iniciativa privada. Só para ter uma ideia, o bosque funciona desde 1948, possui 750 animais, 120 espécies diferentes, numa região de 250 mil metros quadrados, que pertence a uma região maior, que é o Morro de São Bento. Todo o Morro de São Bento é uma APA, é uma área de preservação ambiental. É exatamente isso que questiona o Ministério Público. Bom, se vai passar o bosque para a iniciativa privada, que essa iniciativa privada que pegue o bosque seja responsável por todo o Morro de São Bento. E eles não querem. Então, senão ele vai ficar só com a responsabilidade da portaria. Exatamente. E ainda cobrar ingresso. Então, só da portaria. Exato. Então, assim, são 25... Só da roleta. São 25 mil pessoas por mês que frequentam o bosque. Se você for lá, você já foi no bosque, né? Já. Eu também já frequentei o bosque. São pessoas da periferia, que vão aos domingos levar os seus filhos, levar as pessoas que vêm visitá-los de fora para conhecer o bosque. Então, é um lugar de frequência de público popular, Paulinho, que vai de ônibus lá aos domingos. Então, se você começa a cobrar ingresso no bosque, que custa por mês, custa por ano 3,6 milhões de reais, e vende isso como se fosse um valor exorbitante por ano. O prefeito gasta em propaganda muito mais do que isso aí. Se você for cobrar ingresso, você vai querer transformar o bosque num bosque gourmet.
Hoje está na onda gourmet, não está? É. Então, hoje é a população da periferia que frequenta o bosque. Amanhã vai ser a população gourmet. E aí o caso é o seguinte, funciona durante 1, 2 anos, não dá certo, porque as pessoas não frequentam, né? E as pessoas que realmente gostam do bosque não vão mais. E aí sabe o que vai acontecer? Vai repassar de novo para a iniciativa, para o serviço público, como sempre acontece. Então, por que vai dar essa volta? Porque o prefeito de Ribeirão Preto está na onda neoliberal. A onda de passar tudo para a iniciativa privada. Inclusive, você acha que não pode? 3,6 milhões por ano? Ah, e tem uma coisa, hein? Dizem que 750 mil reais é o que gasta para alimentar os animais. Parte desse valor era custeado por voluntários da iniciativa privada que ajudavam a comprar os alimentos. Parece que a crise que o Brasil viveu, os empresários estão caindo fora. E aí sobrou só para a prefeitura. Vou falar uma coisa, cara. Eu não conheço, às vezes quem é muito da área vai até falar assim, esse cara é um idiota falando isso. Mas essa história de bosque com animal aí, cara, isso aí é... Tem gente que não gosta, né? Ah, sim. Já era, a civilização podia ter avançado mais, né? Não avançou não, viu, Paulinho? Não dá. Alguém pode falar, não, mas é só animal que sempre viveu em cativeiro. É igual gaiola de passarinho. Não, tem que soltar ele não sabe viver. Então, bosque com animal, pra mim, é um negócio assim, deprimente. Deprimente aqueles bichos lá. Tem muita gente que pensa como você. Bom, mas de qualquer forma, é um negócio para ficar atento. A gente está dando opinião aqui contrária a essa privatização. Na verdade, não é privatização, é uma... Gourmetização do bosque. Jimenez, o terceiro ponto que a gente vai discutir aqui é sobre a questão do recolhimento de lixo de Ribeirão Preto. Teve uma licitação no começo do ano. Licitação é pregão, né? Pregão eletrônico. Pregão eletrônico. E lá ganhou uma empresa que... Já é a empresa que presta serviço. É que presta serviço. Já. Mas ela, mesmo tendo ganho com a regra que estava, ela falou que o valor que ganhava não era suficiente. O valor inicial do pregão parece que foi de 85 milhões. Só que aí cada um vai dando um valor a menos, né? Segundo a lei de licitação. E a Estre Ambiental, que é a empresa que presta serviço, ela ganhou o pregão eletrônico em maio por 63 milhões. Ou seja, deu a menor proposta para ganhar o contrato. 63 milhões por ano para recolher todo o lixo do município. Para recolher o lixo doméstico, e está no contrato também separar o lixo orgânico do lixo reciclável, recolher o lixo do comércio, das feiras livres e limpar as feiras livres depois que a feira termina, fazer a varrição de rua e aquelas caçambas cata-treco. Parece que esse é o serviço completo dessa empresa. E aí ela deu o menor lance de 63 milhões em maio, só que logo após isso, ela procurou a prefeitura e disse o seguinte, ela deu o menor lance, mas esse menor lance não cobriria os custos. Então ela não continuaria, ela não ia assinar o contrato, ela teria 90 dias para prestar o serviço e isso daria setembro, para ser interrompido o serviço de lixo em Ribeirão. Teria que, num caso desse, teria que chamar a próxima. Fazer uma coisa meio que urgente, né? Um contrato urgente e chamar um outro pregão, ou chamar a próxima. Né? Mas parece que houve um acordo essa semana entre a prefeitura e a Estre Ambiental e ela aceitou assinar o contrato. Então é suficiente. Então o lixo não vai ter paralisação do lixo. Né? Essa Estre Ambiental ela já presta serviço desde o governo Darcy Vera, tanto é que o governo Darcy Vera, não o governo Darcy Vera, mas a prefeitura de Ribeirão Preto, da época do governo Darcy Vera, tem uma dívida com essa Estre Ambiental de 9 milhões de reais. Né? Então se a prefeitura pagar esses 9 milhões de reais, chega a 72 milhões? 72 milhões? Dá para cumprir? Eu não sei também se isso, se isso entrou no acordo, mas essa é a informação, né? Uma coisa importante do lixo, que é fundamental tocar nesse assunto, é a questão do lixo reciclável, né? Que é a coleta seletiva. Ela praticamente não existe em Ribeirão Preto porque ela é cara de ser feita. Ela é cara. Dá trabalho para a empresa fazer isso. Então por isso que ela não coloca. Mas é uma coisa muito importante, porque você sabia, eu já dei essa informação aqui num outro resumo, o Ribeirão Pretano produz em média 800 gramas de lixo por dia. Eu, você, que está nos vendo. Metade disso é material reciclável. Possível reaproveitar. Reaproveitar, que não precisaria ser destinado ao aterro sanitário. Quando vai ao aterro sanitário, você diminui a vida útil do aterro. Então, quando você faz a política de coleta seletiva e recicla esse material, você tem um ganho ambiental porque você eleva a vida útil do aterro sanitário. Mas você também tem um ganho social, porque você pode fazer esse tipo de trabalho através de cooperativas populares, que fazem a separação, vendem esse material para as empresas e recebem um dinheiro como cooperativa. Isso poderia estar gerando renda em todos os bairros da cidade. Em todos. Se você tivesse uma coleta seletiva. Então aquilo que a empresa ou a prefeitura ia investir, porque é realmente um serviço mais caro,
poderia dar o retorno em geração de aquecimento, né? E geração de renda para as pessoas que vão comprar mais e vai gerar mais imposto. Mas a população, eu aqui na nossa casa, aqui em casa, a gente separa o lixo. Sim. E tem uma disputa assim, terrível ali na rua, quem que vai pegar o lixo Exatamente. que a gente separa. Assim, sem brincadeira. Tem 5, 6 pessoas que passam na porta de casa todos os dias para pegar a parte que vai usar. Sim. Esse material está indo para algum lugar. As empresas compram dessas pessoas Qual diretamente. empresa? A empresa particular. As empresas que trabalham com material reciclado. Não tem pública. Não tem nenhuma iniciativa pública em Ribeirão Preto de separação. Existe uma cooperativa que funciona, acho que ali no Parque Ribeirão. No Parque Ribeirão, qual outro? O Jardim Piratininga, né? Eu acho que é no Jardim Piratininga. Existe uma cooperativa em Ribeirão, que tem lá o seu limite, ela pega esse material. Aí você precisa de crédito e financiamento para essas cooperativas comprarem empacotadoras, né? Até terem caminhão para ir buscar na casa das pessoas. Então, é um projeto, inclusive relacionado com a economia solidária, que a gente gosta muito aqui no blog, fundamental, que seria importante, mas teria que ter investimento público para isso. Porque assim, o cara que pega aqui na porta da sua casa, ele vende sozinho. Se ele tem uma cooperativa de 20, 30 pessoas, você pode negociar com preços melhores, ter mais quantidade de material, fazer um trabalho de conscientização no seu bairro. Talvez você separe, mas o seu vizinho não. Então, assim, é um processo que acho que os municípios, do ponto de vista de gerenciamento do município, e até de participação da Câmara Municipal, por exemplo, um projeto de vereadores nesse sentido, que seria fundamental, né, para poder reativar a economia a partir de uma ação tão simples e importante, né, do ponto de vista econômico e ambiental. Fica uma sugestão para nós mesmos, da gente visitar lá a cooperativa. Sim. Eu também já soube dela, o pessoal do Najurp, que é da USP, eu lembro que uma época estava contribuindo lá com eles, e eu lembro que era uma iniciativa bacana mesmo, mas isso já faz um tempo eu não tive mais contato. Só existe essa? Só existe essa. Bom, de qualquer forma, então, para fechar esse assunto, não estamos correndo risco de ter paralisação de serviço de coleta de lixo. Pelo menos essa é a informação, né? Boa notícia. Beleza. A outra questão aqui, o item 4 da nossa conversa, Ricardo, é sobre a questão da arrecadação do município, né? Então, a prefeitura está de pires na mão, esse é o título. Essa é uma verdade, não só para a prefeitura de Ribeirão Preto, mas para prefeituras do Brasil inteiro. Tem um levantamento do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que 86 municípios do estado de São Paulo, 86 municípios têm problemas orçamentários, né, e não têm condições de arcar com as responsabilidades mínimas que o município tem que fazer, incluindo a cidade de Ribeirão Preto, está incluída nesses 86%. E aí, o poder público municipal, desde os anos 90, vem perdendo participação na relação do bolo orçamentário geral, porque você tem uma canalização desse bolo orçamentário para esferas maiores, principalmente para a União, né, que usa esses recursos todos para honrar os compromissos com a dívida pública, que é um dos pontos fundamentais das dificuldades que nós estamos tendo para cumprir os direitos sociais. Teve uma centralização dos impostos para o governo federal, né, para a União, né? Desde os anos 90. Essa é uma política clássica da política neoliberal, que é fortalecer o orçamento da União. Aí a União, ela repassa para o município. E cada vez menos, né? E o município sobrevive do quê? Do ISS, que é um imposto sobre serviços, do IPTU, do IPVA e dos repasses que o Estado e a União têm que fazer. E isso está cada vez menor. E a demanda por serviços, ela bate cada vez mais na porta da prefeitura. Porque o prefeito é o primeiro a ser procurado para a saúde, para a educação, para a moradia. E se você não tem um pacto federativo que dê recursos para o município, né, municipalista, você está fazendo uma coisa muito difícil, né? Você está concentrando na União, sendo que a demanda dos serviços bate primeiro no município. Então, assim, o Nogueira e o PSDB votaram a favor de todas essas políticas durante todo o tempo, né? Mas quando o Nogueira diz que a prefeitura está realmente quebrada, ele não está mentindo, né? Apesar de que ele é a favor das políticas econômicas que levam as prefeituras a estarem quebradas. Então o que o Brasil precisa é de um novo pacto federativo, porque senão estoura na mão do cidadão. Porque sabe o que o prefeito vai fazer? Vai aumentar de 2% para 3% aquele imposto sobre transações de imóveis. Quando você vai no cartório, você paga lá, vai passar de 2% para 3%. Quando você aumenta imposto assim, você está fazendo aquele tipo de imposto regressivo, né? Tirando dinheiro da mão do cidadão e dificultando ainda mais. Então o prefeito está doidinho para aumentar o IPTU, e de maneira não correta, nós já discutimos aqui na questão do IPTU, quem tem menos paga menos, tá? Não é assim, ele quer aumentar o IPTU de maneira geral, porque está nessa sanha arrecadadora,
e já vai aumentar esse tributo aí de 2% para 3% em cada vez que você vai lá fazer uma transação do imóvel no cartório. O ITBI, né? ITBI, exatamente. Ricardo, eu não sei mesmo dar uma opinião mais objetiva sobre isso, sobre a centralização da finança no governo federal e depois repassar para os municípios. Mas uma coisa eu sei, que, por exemplo, da parte da habitação, o município há muitos anos não produz nada dele mesmo. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que produzir projeto e aí acionar a Caixa Econômica Federal e via governo federal solicitar a verba para atender os projetos que tem. Então, assim, quem tem mais projeto, quem apresenta mais resultado de projeto, consegue mais. Isso aconteceu em Ribeirão Preto também, em outras áreas, né? Até pouco tempo, Ribeirão Preto estava um canteiro de obras, assim, de projeto vindo do governo federal. Eu acho que muitas cidades também estavam tendo isso, não tinha? Sim. E aí você fica pires na mão, né? Pires na mão. Você tem que ir lá pedir dinheiro para o governo federal e ter Mas, na verdade, uma equipe para produzir projetos e disputar projetos com outras prefeituras. Não, mas tudo bem. Eu até acho que não é pires na mão, assim, pensando bem, porque é tudo normatizado. Então, Sim. tinha a regra. Qual a regra que é para poder, no caso da habitação, tem a regra. Só para te dar um exemplo agora, Ribeirão Preto, no caso de habitação, tem 1.360 apartamentos ou casas para poder disputar lá no governo federal para poder ser liberado verba. Sabe desde quando que está lá no governo federal e não sai? Desde 2016. 1.360 unidades. Depois nós vamos falar lá da comunidade ali da Via Norte. Sim. Um dos projetos é o de lá. Não vai sair. Sabe por que não vai sair? Porque não foi nem aprovado na Caixa. Sim. Então, assim, permanece a concentração no governo federal, que até um tempo atrás, se você produzisse o projeto, tinha regra, tinha tudo, então tinha que ser cumprido. Agora, permanece no governo federal, mas não libera nada. Não tem nada, né? Não tem nada, exatamente. É terrível, né? A situação está difícil. Então, assim, às vezes eu fico... Tem hora que eu fico até defendendo o prefeito, parece assim... Parece que eu defendo o prefeito, mas não é. Mas eu sei que não tem. Não tem. Tem um projeto lá, mas não sai. Exatamente. Então, assim, existe uma associação de prefeitos nacional que pressiona por políticas municipalistas, que é verdade, tem que ter realmente, né? Os orçamentos públicos municipais têm que ser fortalecidos. Mas tem uma proposta da reforma tributária, que a gente comentou aqui há 2 semanas atrás, que tem 2 tipos de reforma tributária. Uma do Guedes, que é um desastre, e a outra do Maia e do Baleia, que é um desastrinho. E uma das propostas é a federalização do ISS, ou seja, mais um imposto municipal que vai ficar sob a responsabilidade do governo federal. Isso retira dos municípios a capacidade de fazer política tributária. Então, se um prefeito, por exemplo, quer reduzir o imposto em alguns setores para poder dinamizar aquele setor, ele não vai poder mais. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Nós vamos criar o presidente da República, que é o grande prefeitão do país, e aí você vai lá de pires na mão e ele fala assim, você não é do meu partido, eu não te dou, eu te dou um pouquinho, é assim que vai funcionar o país? O pior de tudo é que agora nem assim está funcionando, porque não tem critério, não tem nada. Eu quero lembrar aqui agora também, em Garapava tem um projeto de 261 unidades, que está aprovado, tudo prontinho, provadinho. Que é via entidades. Nós chegamos lá fazer uma reportagem. O prefeito, que é o José Ricardo, que é do PMDB, está empenhadíssimo para poder sair. Porque é importante para ele, importante para a cidade, importante para todo mundo. Não consegue acessar, não consegue. Até o pessoal está falando, o Guedes está sentado no dinheiro. Tem o dinheiro, toda a documentação pronta e não libera. Então eles estão ficando desesperados. Pode custar... No caso de Ribeirão Preto é um pouco maior, né? Mas pode custar a reeleição do prefeito de Garapava. Porque são 261 famílias que estão dependendo disso, sabe do empenho dele, mas mesmo assim sabe que o cara não consegue. Outro exemplo que eu vou te dar. O deputado Baleia Rossi, que é de Ribeirão Preto, do PMDB, que olha, veja bem, hein? O Rodrigo Maia, quando está fora, ele que é o cara. É o relator da reforma tributária. É um dos caras mais importantes que tem da República. Afiliado do Temer. O cara, Baleia Rossi, ele já inclusive gravou vídeo afirmando que iria sair o projeto. Não saiu. E a gente cobra do cara, o cara fala assim, não consigo. É o governo que não quer liberar, o Guedes não quer liberar.
Então, o segundo homem da República, lá depois do Maia, não consegue ter acesso ao dinheiro que tem, aos projetos que estão liberados, que estão aprovados, para poder ser executado nos municípios. Então, você vê que situação que a gente está. Aí os prefeitos têm que ficar com o pires na mão mesmo. Exatamente, com o pires na mão. Aí sim. E é muito ruim isso, porque assim, a gente tem que defender uma sociedade que seja cada vez mais democrática, Paulinho. Que os conselhos populares funcionem, que existam regras definidas. Regra definida. O conselho vai lá com a participação popular, tem a demanda, tem as regras, tem o recurso, tem que ser destinado. Não pode ficar isso aí se chama, não é nem apadrinhamento, é uma relação casuística, né? Você precisa ficar... É promíscua, né? Você tem que ficar pedindo favor para... Depois de você ter feito todo o processo, exatamente. No caso da habitação, todo o processo de acordo com a legislação, você tem que ficar pedindo favor para os caras, pelo amor de Deus, dá uma olhada aí. Exatamente. Enquanto que deveria ter era a normatização e cumprir aquilo que está estabelecido. E aí isso deve extrapolar para todas as áreas, né? Para a educação, para a saúde, para qualquer área. Né? Esse é o tipo de país que nós defendemos aqui. Que a gente vai gravar um vídeo, eu vou gravar um vídeo mais tarde, chamando o que nós vamos fazer no pós-Bolsonaro. Esse tipo de debate é o pós-Bolsonaro, não só por causa de pós-Bolsonaro, mas pós-Nova República, que esse processo fisiológico de apadrinhamento, né, de clientelismo, essa palavra que eu queria lembrar, clientelismo, né, você tem que ir lá virar cliente do cara. Tem que ser um país mais democrático, nós temos que pensar exatamente nessas propostas, no que nós vamos fazer quando a gente for reconstruir esse país, porque a gente vai reconstruir esse país. Vai. Em que base nós vamos fazer? Em bases mais democráticas. Mas vamos entrar nesse assunto aí depois. Mais tarde, quando a gente voltar na penúltima... Assim, só então fechando, né, Ricardo, essa questão do pires na mão dos prefeitos é lastimável, é muito ruim para todos, sim, tanto de direita quanto de esquerda, não importa qual é o prefeito. O problema é que o governo federal central está travando tudo. Exatamente. E quem mais sai prejudicado com isso é a população que mais precisa. No caso do sem-teto, estão morando em favela. Bom, a próxima notícia que a gente está colocando aqui também é uma notícia municipal, sim, que é sobre o CETREM. O CETREM, há um bom tempo, ele saiu ali do Campos Elíseos e foi colocado na periferia de Ribeirão Preto, né, Ricardo? Lá no governo da Darcy Vera, teve uma política com duplo preconceito. Primeiro, retirou o CETREM da região mais centralizada, que estava ali nos Campos Elíseos, e colocou o CETREM no bairro do Salgado Filho, próximo ao aeroporto, Leite Lopes. Primeiro preconceito, tentaram invisibilizar os moradores de rua. Colocaram-os numa região longe da região central, para que as pessoas que frequentam o centro não pudessem ver os moradores de rua. Não deu certo porque o morador de rua, que principalmente chega pela rodoviária, que fica próximo à rodoviária, próximo à região central, onde ele consegue obter mais dinheiro para ele poder sobreviver, né? Olha o carro, faz um pequeno serviço, ele não vai procurar o CETREM. Quando vai procurar o CETREM, não consegue acesso, porque é muito difícil, uma burocracia muito grande e um tratamento ruim, né? E segundo lugar, porque disse que a Zona Norte, o bairro do Salgado Filho e adjacências é lugar de pobre. Então, são dois preconceitos. Então é lá que a gente vai colocar os moradores de rua, porque é lá que moram os pobres, eles não vão nem ligar. Né? No centro liga. Então, assim, só da Secretaria de Assistência Social está discutindo um projeto de trazer o CETREM de volta para uma região mais próxima ao centro, já é um avanço muito grande do ponto de vista de política social. Muito grande, porque os moradores de rua, que hoje, uma conta conservadora, diz que nós temos por volta de 7 mil pessoas morando na rua. A maior parte delas morando próxima à região central, inclusive na praça ali, na praça próxima ao posto de saúde central, onde muitas vezes a polícia, no ano passado, fez uma política de tentativa de expulsão daquele. Nós fizemos até uma reportagem lá. Então, assim, só de procurar trazer o CETREM mais próximo da região central e pensar, como eu sei que está sendo gerido ali na Secretaria de Assistência Social, um projeto de tentativa de humanização, de tentativa de ter um projeto multidisciplinar para poder lidar com essas pessoas, já é um avanço muito grande do ponto de vista de política social. Já é um avanço. E acho que tem que ser comemorado. Sim, claro. E outra coisa, né, Ricardo, assim, não dá para a administração fechar os olhos para esse problema, que aumentou, assim, vertiginosamente. Assim. Está aumentando, né? Cada dia tem jovem, né? Sim. Famílias inteiras na rua. Então, é uma situação que tem que ser resolvida mesmo. Tomara que esse projeto seja implementado de fato e que tenha um lugar importante para poder acolher essas pessoas. Enquanto ainda a gente vive essa situação. Porque eu
eu tenho 50 anos. Eu lembro muito bem de quando isso era terrível na cidade, tanto de criança na rua, que ficava ali na Praça 15. Depois essa situação foi amenizada, melhorou, quase que não tinha mais gente em situação de rua. Você dizer que foram os governos do presidente Lula e da Dilma, tem que fazer justiça, a gente não via mais essa situação. Não via. E não estava escondido, porque não tinha, as pessoas estavam trabalhando, estavam Exatamente. dando um jeito. Bom, mas não vamos entrar nisso agora não. E agora, assim, é impressionante como está voltando rápido essa situação de gente vendendo coisa na rua, gente pedindo coisa na rua, gente morando na rua, gente largada na rua. É uma coisa impressionante. E é preciso que o poder público tenha a sua responsabilidade. A gente falou do Papa Francisco, a primeira coisa que o Papa Francisco fez quando foi eleito Papa, né, da Igreja Católica, foi estabelecer um sistema de acolhimento de moradores de rua no Vaticano. Com restaurante, com banheiro para que eles possam tomar banho. E o próprio Papa, parece que uma vez por semana, ainda hoje almoça com essas pessoas lá no bandejão que ele criou, que o próprio Vaticano criou. Então, assim, é mais um exemplo do Papa Francisco, no sentido de que nós precisamos tratar o ser humano como ser humano. Né? Morador de rua é um ser humano. Ele precisa de amparo. Né? Às vezes ele tem problemas com drogas, problema com álcool, problemas emocionais. Né? E precisa dar trabalho, precisa de um projeto multidisciplinar. Médicos, assistentes sociais, psicólogos. Né? E esse é um papel fundamentalmente da prefeitura. Existem várias ONGs, vários movimentos que fazem um trabalho importante de distribuir comida no centro, de amparar essas pessoas, mas ninguém consegue fazer isso da melhor forma como o poder público. O poder público tem que assumir para si essa responsabilidade, é obrigação. Então, assim, a gente tem que comemorar. Às vezes alguém fala assim, vocês defendem o Nogueira. A gente não defende o Nogueira não, a gente é muito crítico do Nogueira. Mas esse projeto da Secretaria da Assistência Social de trazer de volta o CETREM para a região central tem que ser aplaudido. Você falou do Papa aí, eu lembrei, tem uma passagem, inclusive o Celso leu outro dia pra gente, sobre o bom samaritano, né? Que Jesus pergunta quem é o seu próximo, o cara pergunta quem é o seu próximo, né? E aí o seu próximo é o cara que está lá ferrado mesmo, né? Exatamente. Então a mensagem cristã ela é muito forte nesse sentido. Exatamente. Vamos falar do camelô, aproveitando essa história? Vamos pular e falar do camelô? Vamos falar do camelô. Jimenez, o outro assunto que a gente podia emendar aqui, que sugestão sua, é sobre a questão dos camelôs em Ribeirão Preto. Está aumentando muito a questão de gente precisando de emprego alternativo. Tem a ver com vamos chamar assim, né? Emprego alternativo é duro. Geração de renda, né? Geração de renda, uma forma de ter renda, né? Emprego alternativo é o seguinte, assim, olha, eu tenho que dar um jeito de comer hoje, né? Isso, né? Na crise é assim, né? Isso tem a ver com aquilo que está falando sobre a questão do CETREM, dos moradores de rua, que tem aumentado muito, né? Com a crise pega todo mundo, né? Quem tinha um pouquinho acaba virando morador de rua, né? E quem tinha bastante acaba perdendo tudo, todo mundo perde, né? É um empobrecimento geral da população brasileira, né? A não ser os rentistas, né? Os grandes banqueiros, esses caras ganham muito dinheiro. Agora, quem depende do trabalho, do salário, vai sendo empobrecido na crise, né? Perde o emprego, o cara tem que se virar, tem que dar um jeito. Então é muito melhor que você tenha um projeto que possa acolher essas pessoas do que repressão, né? Imagina o cara que quer vender a coisa dele lá para ganhar dinheiro, vai a guarda municipal, bate no cara, toma aquilo que ele comprou. Isso é absurdo, né? Isso é absurdo. A prefeitura fazer um negócio desse. Há prefeituras que fazem, né? E qual que é o projeto do prefeito no camelô? O prefeito lançou um decreto semana passada, abrindo 16 pontos no centro que vão receber 50 barracas de ambulantes. Esses ambulantes têm que ser cadastrados, tem que ter o PJ dele, já atuar na área, ser morador de Ribeirão Preto. Parece que 57 comerciantes ambulantes se cadastraram para essas 50 vagas. 10% vão ser destinados a deficientes e vai pagar uma taxa de R$26 por metro quadrado da barraca. E o produto que vende na barraca não pode concorrer com o comércio estabelecido até uma distância de 50 metros. Esse é o projeto do prefeito. Com certeza, ela não vai cobrir toda a demanda, porque a gente sabe que a demanda é na cidade toda e muito, né? Mas é um indicativo que talvez o poder público possa estar fazendo para ter um diálogo maior nessa situação de crise que não seja a repressão, que isso é inadmissível. Bom, Jimenez, assim, eu acho que é importante a iniciativa e tal, mas ela não pode ser uma armadilha aí também, viu? Porque é o seguinte, na medida que você estabelece uma regra, você fala o seguinte, quem está fora da regra, pau neles.
Então esse que é um problema. E a gente está numa situação hoje tão grave, que, sinceramente, até o próprio direito tem essa figura. Assim, quando a situação é tão complicada, algumas coisas não valem mais no direito. Sim. Então você tem que deixar abrir mão. Sim, exatamente. Não é? É. Então, por exemplo, o que tem de gente, não estava falando do CETREM, que tem de gente na cidade tentando se virar, vendendo qualquer coisa, é impressionante. Não pode ter repressão. Aliás, tem gente que acha, Paulinho, é bom você tocar nesse assunto, foi muito importante, que democracia é um negócio que todo mundo tem que estar quietinho, bonitinho, né? Democracia não é isso não, né? Democracia você tem um conjunto de direitos, se aqueles direitos não são respeitados, é legítimo que as pessoas vão para a luta. Claro. Inclusive contestem o negócio, né? Porque senão fica um negócio de robô, né? Não. Democracia não pode contestar nada. O sem-teto não pode ocupar terreno para poder exigir moradia. Sem terra não pode ocupar terra para ter terra. Quem precisa ganhar dinheiro não pode ter uma banquinha lá para vender o negócio. Como que não pode, né? Aí manda o poder repressor em cima das pessoas. Eu acho isso assim. Isso não é construir democracia. Não, então, você tem que tomar cuidado nesse projeto em relação a isso. Assim, de repente é um projeto que parece ser bom, daí o cara regulamenta e vai lá e pau no resto. Né? O cara lá está vendendo lá uma fruta, aquelas barracas de fruta, lá, aquelas goiaba maravilhosa. Passa lá, e a gente sabe como é que é a fiscalização, né? Sim. Infelizmente, cara, assim, parece que não é gente que... Não vou generalizar, né? Porque eu não conheço todo mundo, mas normalmente os caras são truculentos. Sim. A gente sabe que em Ribeirão Preto tem gente assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está numa situação tão terrível, tão cruel da população, que as pessoas têm que ter o direito de se virar de alguma forma. E tem que ter o direito de protestar quando a vida delas e o direito delas não está sendo respeitado. Claro, o cara está passando fome, ele tem que... O Dom Helder Câmara falava o seguinte: quando a situação é de extrema necessidade, os bens se tornam comuns. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Vamos ficar de olho nesse projeto aí e vamos ficar de olho nos outros ambulantes, não só no centro, mas isso acontece também nos bairros das pessoas. A pessoa pega uma fruta lá, às vezes no pé ali, e vai vender. É direito dela. Teve na Câmara Municipal, o próximo tema aqui, é a reestruturação do IPM. Na própria matéria que está escrito, se você entrar lá, já está publicado no blog, tem 2 artigos que a gente está colocando, que foram 2 matérias que o Felipe fez lá no dia da votação, 2 reportagens muito legais que o Felipe fez, então está aqui indicado, você pode clicar, já cai direto na reportagem. A gente falou disso na semana retrasada, Paulinho, sobre que ia ter essa votação do IPM, que é assim, processo de reestruturação do IPM à lá Paulo Guedes. Você explica o que é IPM e quem que é afetado? O IPM é um Instituto de Previdência dos Municipários, né? Então, que são quem? Funcionário público. Os servidores contribuem para o Instituto de Previdência para poder se aposentar depois, né? Então o que o prefeito propôs? Ele propôs aumentar a alíquota devida, né, que é descontada em folha do servidor, tanto do servidor da ativa quanto do aposentado, de 11%, como está hoje, para 14%. Uma contribuição da prefeitura que começou só em 2012. Boa parte do déficit do Instituto de Previdência, do IPM, vem porque até 2012 a prefeitura não contribuía para o fundo, era só o servidor. A partir de 2012 a prefeitura passou a contribuir com 22%, vai passar para 28%. E coisas mais polêmicas, como por exemplo, criar um fundo imobiliário onde você vende o patrimônio da prefeitura e destina essa parte dessa venda para o IPM. Né? Repassar parte da dívida ativa, que é o que o cidadão deve para a prefeitura, direto para o IPM ao longo dos próximos 75 anos. E o mais polêmico de tudo é que o IPM funciona com duas frentes, Paulo Honório. Uma frente previdenciária, né? E uma frente que ele chama aqui de frente financeira, o previdenciário e o sistema financeiro, exatamente isso. O previdenciário foi criado em 2011. Todo servidor que foi contratado a partir de 2011 contribui para esse fundo, que hoje tem 440 milhões de reais nesse fundo. E o fundo financeiro, eu posso estar confundindo aqui, né? E o fundo financeiro ou o previdenciário, depois a gente vai ver direitinho isso aí, ele é aquele de repartição, que é todo o pessoal, antes de 2011 e o depois. Ele contribui e quem está contribuindo paga quem está aposentado. É esse que é o sistema redistributivo que está com déficit. 300 milhões, que é o que justifica o prefeito a querer fazer esse fundo. O que é polêmico? Ele quer usar esses 440 milhões e unificar as duas coisas, né? E esse processo, inclusive o vereador Marinho Sampaio, no dia da votação, ele alertou que esse processo
que é como se fosse aquela capitalização do Guedes, né? Ou o Guedes agora querendo colocar a mão nas reservas de dólar para poder torrar ali e tal, não tem um estudo técnico do Ministério da Economia, que isso pode gerar irregularidades. Aliás, o próprio sindicato dos servidores vai entrar na justiça contra esse projeto por conta disso. Mas passou, né? Passou. Passou apertado, viu, Paulo Honório? 16 votos a 11. Então, mas passou e já vai ser publicado. Já está aprovado. Ô, Ricardo, só para poder... É porque é um assunto difícil das pessoas entenderem. Eu ouvi uma coisa essa semana, eu não vou saber fazer a conta aqui, mas só para poder ter mais claro. Você acha que seria possível o prefeito fazer um projeto direto, assim, dizer o seguinte: a partir de hoje os servidores não ganharão mais o 13º? Difícil, né? Difícil, ele não faria isso. Porque senão ele ia levar pau, né? Exato. Pois bem, eu vou procurar ali, depois a gente coloca aqui também. Tem um estudo, o cara fez as contas e disse o seguinte: com essa mudança aqui, e o não reajuste dos servidores, Sim. ao longo de um ano, vai representar um salário do indivíduo. Portanto, o prefeito, embora ele não propõe retirar o 13º, se o cara deixa de ganhar um salário, ele está fazendo o quê? É a mesma coisa. Então, essa reestruturação do IPM, para quem é servidor público, depois eu vou procurar lá e colocar, significa perder um salário por ano do trabalhador do serviço público. Que é o que o sindicato dos servidores chama de confisco, né? Na verdade, a reestruturação do IPM é um confisco do dinheiro do servidor. Então, em outros nomes, né? Sem dizer, isso que acontece de fato. Você falou assim, passou, né? Passou. Essa onda neoliberal está passando tudo, Paulinho. Passa tudo. Né? Passa a terceirização da educação, passa a tirada da aposentadoria. O que nós precisamos ver é o seguinte: esse sistema não se sustenta. Por tudo que a gente está falando aqui, a gente está percebendo que esse sistema não se sustenta. A pobreza das pessoas, o desemprego, a tendência do poder público administrado por essa gente de tentar fazer repressão com quem está lutando pelo seu direito. Esse sistema não se sustenta. Nós temos que começar a pensar não só a resistir a tudo isso, que muitas coisas não estão conseguindo resistir, está passando por cima da gente, mas pensar que isso vai passar. Talvez o panelaço de ontem à noite já tenha indicado que isso começou, né, esse processo, que isso vai passar e como que nós vamos fazer para restabelecer o país depois disso tudo. O problema essa onda vai passar. O problema Por enquanto está passando por cima da gente. O problema é como é que isso vai ser revisto, né? O tempo que vai demorar para se rever isso. Em que condições? Ô, Ricardo, o próximo tema aqui é um projeto de lei do Lincoln Fernandes, do PDT, que proíbe o nepotismo em Ribeirão Preto. O que é nepotismo e como funciona esse projeto? Nepotismo é quando o administrador público ele nomeia aqueles cargos de comissão que não precisa de concurso, que você nomeia o sujeito, ele nomeia um parente. A esposa, o filho, o sobrinho e tudo mais. Mas se o cara for competente, não pode? Não, nepotismo não pode. Então ele tem que prestar um concurso público. Tem a regra lá, né? Presta um concurso público e não cargo de livre nomeação. Cargo de livre nomeação não pode. Eu coloquei essa história porque você sabe que em 1999 aconteceu um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. A Prefeitura e a Câmara fizeram um termo de ajuste de conduta, que é para você ir corrigindo as coisas, para poder acabar com o nepotismo. 1999. O projeto de lei do Lincoln tem a ver com isso. É a tentativa de regulamentar esse termo de ajuste de conduta de 20 anos atrás. Então, há 20 anos, Ribeirão Preto adia fazer uma lei que coíba o nepotismo. E a lei do Lincoln Fernandes é assim: você não pode nomear esposa, marido, que são os cônjuges, né? Filhos, sobrinhos e parentes até a terceira geração, inclusive adotados, filhos adotados. Eu acho que isso é muito importante. Vai impactar a Câmara de Vereadores, vai impactar a administração pública direta. E eu fiz questão de colocar essa notícia porque ela faz um diálogo muito importante com a questão nacional. Então, mas antes disso, essa lei já não é uma lei federal? Existe uma lei federal contra o nepotismo, mas que não tão profunda quanto essa de até parente de terceira geração. Eu acho que aqui em Ribeirão Preto está dando um exemplo muito grande assim, de estabelecer um padrão, né, legal, que até a terceira geração você não pode contratar, né? O Lincoln Fernandes é filho único? Eu não sei como é que o Lincoln Fernandes é. Eu não sei. Mas é importante, né? E assim, dialoga com a questão nacional? Dialoga, né? Porque existe administrador público querendo nomear o filho. Eu acho que você está falando do presidente, do embaixador, né? Eu acho que tem que nomear ele mesmo.
Tem cada vez mais profunda. Vai, faz o que quiser e depois vamos ver, né? Vai lá. Né? É isso aí. Bom, beleza. Vamos acompanhar, né? Ver como é que como é que... Precisaria de saber se tem algum caso aqui em Ribeirão, né? Tem caso na Câmara Municipal, na Prefeitura, Tem? Tanto é que a partir dessa lei aprovada aí, já vai partir para cima desses casos aí. Opa, se tem. Nossa. Teve um prefeito antigamente aí, no meados dos anos 2000, prefeito que foi várias vezes prefeito de Ribeirão Preto, que nomeou o filho secretário. Era o secretário de governo dele. E aí baixou a lei lá, o Tribunal de Justiça de São Paulo não permitiu, ele teve que demitir o filho dele. Então é comum no Brasil, né? Comum. Para a gente fechar a nossa análise da semana, a gente quer saber o seguinte: será que é possível a gente ter uma comunidade reunida para encontrar os caminhos aí de solução dos problemas de Ribeirão Preto, principalmente na área de habitação, Ricardo? Basicamente na área de habitação, né, Paulinho? Porque assim, essa semana a gente teve 2 reintegrações de posse autorizadas, inclusive como é que fala lá, o promotor de justiça lá, que entrega lá o pedido, como é que ele chama? O oficial de justiça, já oficializou 2 comunidades, a Sete Curvas e a Vila União, de reintegrações de posse. São 80 reintegrações de posse na cidade, a gente sempre disse esse número aqui, 70 mil pessoas num número conservador, na condição de sem teto, em mais de 100 favelas e comunidades de Ribeirão Preto. Imagina se todas essas reintegrações de posse, que parece que vão começar a ser feitas, o que vai acontecer com essas pessoas? Para onde elas vão? O que vai acontecer com Ribeirão Preto? Então a nossa pergunta é o seguinte: é possível fazer uma articulação maior entre as lideranças dessas comunidades para que cobre o poder público a sua responsabilidade com moradia, já que você fala aqui que o atual prefeito não construiu nenhuma casa? Ricardo, antes disso, assim, por exemplo, o que acontece, assim, Ribeirão Preto está aumentando tanto o número de comunidades assim, porque é legal morar na favela? Acho que não, obviamente não, né? As pessoas não têm condição de pagar aluguel. Não tem condição de pagar aluguel. É isso. E aí vai morar onde? Você vai morar onde? Se você não tem condição de pagar aluguel, se você não tem condição de ter uma casa, você vai procurar uma comunidade. Né? É isso que acontece. E a prefeitura, por exemplo, quando judicializa esses problemas, o que ela faz? Parece que ela tira o pé, né? Tira o pé. Porque essas comunidades elas podem ocupar tanto terrenos públicos quanto privados, né? E aí a prefeitura, nos terrenos públicos, entra com reintegração de posse, que é até uma obrigação da prefeitura, porque senão o prefeito pode prevaricar se não fizer isso, é preciso dizer. Mas ao mesmo tempo que você entra com uma reintegração de posse, você pode entrar com um diálogo, tanto com a justiça quanto com as próprias comunidades. Então a prefeitura pode fazer esses 2 caminhos. O caminho legal, porque senão o prefeito vai responder, precisa entrar com reintegração de posse, mas você pode fazer o diálogo político depois. E na questão dos privados também, a prefeitura pode entrar. Uma questão, por exemplo, que a gente falou da Nazaré Paulista, que a prefeitura tem que ter o papel dela. Então, agora, por exemplo, assim, quando a gente pensa nessa questão da judicialização, o Ministério Público, a Defensoria Pública, teria que ter um papel muito importante no entendimento desse problema que é grave em Ribeirão Preto. Eu não sei, o Ministério Público tem se manifestado em relação a isso? O Ministério Público se manifesta no sentido, talvez, no sentido de retirar as pessoas de lá onde elas estão, né? Que é o caso que a gente falou dos moradores de rua, dos camelôs. Na situação de crise, você tem que ter uma visão social do problema, né? Não precisa nem ser social, mas, por exemplo, como é que você vai dar uma solução de que você tem 80 comunidades sendo para ser despejadas? E vai despejar onde, Vai né? pôr aonde? Vai Exatamente. despejar, você pressupõe que você tira de um lugar e põe no outro. Exato. Põe em qual lugar? Exato. Vai se criar outras 80. Será que vai pôr nesse trem que vai ser criado no centro da Acho que cidade? não vai ser tão grande assim não, Paulinho. Mas a solução que a prefeitura dá quando tem uma remoção é falar assim, ó, vamos arrumar um jeito de colocar o pessoal no CT. Então lá onde era a CEAPAM, vamos fazer provisoriamente lá para uma semana, o pessoal pode ficar. Depois de uma semana a gente arrebenta com tudo. E eles desaparecem. Então deve ser. Crianças, idosos, mulheres, homens, desaparecem. Deve ser. 70 mil pessoas tomam chá de sumiço. Então assim, eu não sei, porque eu fico pensando, eu li muito bem um parecer do Ministério Público, do Dr. Vanderlei Trindade, da comunidade Nazaré Paulista. Sim. Eu não sou advogado, mas eu sei ler. Eu acho até que o cara pode ter as razões jurídicas para colocar lá. Mas do ponto de vista social, do ponto de
vista do problema, ele só está agravando. Precisa de ter uma solução negociada para tudo. Sim. Principalmente numa situação de calamidade que nós estamos passando. Então, está passando uma situação de calamidade. Exatamente. Porque quando fala que, por exemplo, que Ribeirão tem tantas comunidades, tantas favelas, é mentira. Até outro dia podia contar, hoje não dá mais para contar, porque todo dia nasce uma nova. Exatamente. Todo dia tem um barraco sendo erguido em qualquer lugar da cidade. E no tempo da Darcy Velho, eu lembro que o blog até acompanhou, existia remoções de madrugada, à noite. Chegava lá, tirava as pessoas dormindo e botava elas na olho da rua. Aí elas saíam de uma esquina e ocupavam outra ali. Então, uma das coisas que eu acho que tem que... a gente está fazendo a pergunta aqui, se tem um caminho. Eu vejo que o único caminho que possa ter em Ribeirão Preto para poder amenizar esses problemas que não vai resolver, resolveria se tivesse uma condição geral de melhoria de vida das pessoas. Como não vai ter isso agora, as comunidades, as lideranças, as pessoas que têm um pouco mais de juízo, deveriam se juntar para poder arrumar uma saída negociada com o poder público e com a sociedade. Porque também a sociedade tem que... A sociedade que eu falo é todo mundo mesmo. Sim. Saber que isso é um problema que está acontecendo. Não é uma gracinha. O cara vai lá porque ele gosta de morar na favela. Exatamente. Talvez chegar a uma medida do seguinte, não tem reintegração de posse enquanto não recomeçar as políticas sociais de moradia popular. A proposta que eu faria hoje, se eu fosse lá com o prefeito para poder conversar sobre isso, eu diria o seguinte, o prefeito e o Ministério Público, o Judiciário, todo mundo. Seguinte, enquanto não tiver um projeto que possa atender quantas pessoas tem? 70 mil numa conta conservadora. Então, não vai ter 70 mil unidades em Ribeirão Preto. Não vai ter. Sim. Mas enquanto não tiver uma política habitacional que possa atender minimamente, que possa ter uma esperança da pessoa poder... Porque é uma coisa assim, Ricardo. O cara ele fica na casa de um parente acomodado um tempo, até que saia alguma coisa para ele viver. Agora, se ele não tem perspectiva nenhuma, o parente não vai nem querer ele. Pô, esse cara vai ficar aqui na minha casa. Então, ele não vai acolher. Sim. Então, assim, enquanto não tiver uma perspectiva de produção de política habitacional para a habitação de interesse social no município, não deveria acontecer nenhuma reintegração de posse de Ribeirão Preto, nem na área pública e nem na área privada. E isso deveria ser, inclusive, a ação do Ministério Público de ajudar a negociar isso. Ministério Público, Defensoria e todo mundo que tem juízo na cidade. Queria te fazer uma pergunta. Você me faz bastante pergunta aqui, eu vou te fazer uma pergunta. O papel da Câmara de Vereadores. A Câmara está discutindo o plano diretor, que pode, inclusive, contar quais são os imóveis na cidade que estão desocupados hoje. Tem uma conta aí por cima que o próprio movimento faz, cerca de 10 mil imóveis. Até o prefeito levantou esse número. 10 mil imóveis são 40 mil pessoas que podem ser alocadas ali, né? Qual que é o papel da Câmara de Vereadores? Qual é o papel que a Câmara de Vereadores tem tido como instituição nessa problemática da moradia? Não sei. Você que acompanha de perto. Nenhum. Já fizeram algum seminário? Não, pode ser que tenha. Eu desconheço. Eu participo do Conselho de Moradia, não tem nenhum representante da Câmara Municipal, nem assessoria, nenhum. São 27 vereadores. 27. Nenhum vereador nunca participou nos últimos 4 anos que eu tenho participado do Conselho de Moradia em nenhuma reunião. Nenhum assessor de vereador. Recentemente, não tem. Não lembro. Uma audiência pública para discutir esse assunto. Não, pode ter tido durante, sei lá, mas eu não fiquei sabendo. Conjunto de vereadores que visite o Ministério Público para articular essa discussão que você está fazendo. Eu creio que não. Pode ser até uma falha, Ricardo, de quem está conduzindo esse tema do ponto de vista dos movimentos sociais, de não procurar a Câmara. Mas os vereadores que deveriam estar envolvidos, imbuídos dessa questão aí, não vejo. Pode ser até que agora comece a vir, né? Porque tem um processo eleitoral se avizinhando, o problema vai se agravar e as pessoas tendem Até procurar os vereadores, né? Procurar os vereadores também procurar um problema, né? Para poder dar um jeito. Parecer, né? Mas de qualquer forma eu acho que seria muito importante cobrar dos vereadores uma posição em relação a isso. É fundamental. Eu acho que o pessoal tem que produzir um material, procurar um por um e chamar para vir junto nesse problema que é muito sério em Ribeirão Preto. Que é uma bomba relógio.
A gente classifica isso aqui no blog como bomba relógio social. Para mim, na minha opinião, que acompanho isso, essa bomba já foi detonada. Já foi detonada, na minha opinião, desde o final do ano passado, ela já está explodindo. Já está explodindo algumas coisas. Eu me lembro muito bem, no final do ano passado, a administração cortou o papel do Conselho de Moradia. Você acredita que com todos esses problemas, o Conselho de Moradia tem 4 reuniões por ano. Olha aí. A partir do final do ano passado, que foi uma proposta da Prefeitura. Trimestral a reunião do Conselho de Moradia. É praticamente abandonar a discussão. Não existia. Não existia, fazer de conta. Então, eu tenho a impressão, e a outra é a falta de política habitacional. Né? Então, eu acho um absurdo, aqui nós já falamos bem do prefeito em outras coisas aqui, mas assim, um absurdo. Você abre o site da Coab, bicho. O que tem lá? Ele fala que as 7 mil casas do Pacaembu, que é uma empresa privada... É um projeto social. É um projeto da prefeitura. Não é. Assim, não é. Assim, a única coisa que teve da prefeitura lá foi a aprovação dos projetos, que tem que ser dentro do município, e a lista da Coab para poder fornecer para aquela empresa o indivíduo comprar a casa, via todos os processos que tem dentro do banco da Caixa Econômica Federal. A única coisa que ia ser da prefeitura lá era a creche, passou para iniciativa privada. É para rir, para não chorar. Sim, né? Eu acho que é importante, até na época o pessoal estava bravo com isso. Eu acho que é importante ter projeto igual esse do Pacaembu, ou outro, Vita, qualquer um que seja projeto. Porque quem tem condição, quem avaliou e acha que é importante comprar, legal. Agora, não é mentira, não é projeto de habitação de interesse social, não é. Não é projeto da prefeitura, não é. E é um projeto de iniciativa privada. Ponto. Acabou. É isso aí. Então, assim, os movimentos sociais, se puderem se juntar, e é difícil fazer isso porque não existe liderança em todas as comunidades, ela não é estruturada, as comunidades elas nascem espontaneamente porque é uma situação de necessidade, assim, pouquíssimas comunidades têm liderança formada, associação de moradores, mas na medida que for possível reunir esse pessoal, a proposta eu acho que tem que ser uma só. Exato. Congela qualquer tipo de integração de posse até que tenha um projeto de habitação de interesse social mínimo para ser discutido no município. Fica aí a proposta do blog Calçadão e essa posição, que eu acho que é a posição a mais sensata. Beleza. Nesse momento. Estamos fechando já. Foi muito grande hoje aqui. Falei com o Ricardo que a gente ia Depois fazer... a gente coloca mini vídeos, o pessoal gosta. Então, eu falei que ia ser pequeno, mas a gente acaba falando muito e vamos para frente. Uma coisa que eu queria só fechar, Ricardo, que a gente tem procurado no blog, é trazer uma mensagem de esperança. Não é uma esperança falsa, tipo aquele negócio, se Deus quiser vai dar tudo certo. Claro que Deus quer que dê tudo certo. Não é possível o negócio, né? Para quem acredita em Deus, Deus quer que dê tudo certo. O problema é que as coisas não estão dando certo, né? E está longe de dar certo. Nós estamos indo numa crise muito grande. Então, mas a gente tem uma vontade de trazer uma narrativa na perspectiva de dar esperança para as pessoas. Que isso tudo é um processo que a gente tem que superar. Não é isso? Exatamente. Eu acho que é importante isso. Nós estamos na resistência. É importante dizer que todo mundo que luta pela democracia, que valoriza a democracia, que valoriza os direitos sociais da Constituição, a moradia, a saúde, a educação, a aposentadoria, nós estamos na resistência. Nós estamos sentindo que a nossa resistência está sendo atropelada por um poder maior, que tem passado sobre a nossa cabeça, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Mas nós estamos na resistência, mas resistir significa não só lutar imediatista contra aquela ameaça que nos tira direito, mas também sonhar, Paulinho. Sonhar no que será o porvir. E o porvir já começou, porque o porvir sempre começa quando o mal se inicia, porque ele não dura para sempre. Então a gente tem que começar a pensar o que nós vamos construir quando nós tivermos que reconstruir esse país. Né? Sabemos que muitas destruições, elas são terríveis, como a destruição ambiental, por exemplo, que é uma problemática que está sendo internacional. Cada animal, cada pessoa, cada árvore, cada coisa que morre, acabou para sempre. Mas nós vamos ter que reconstruir. E o que será essa reconstrução? Aí depende de nós, do nosso sonho, da nossa capacidade de unir as nossas forças, da nossa capacidade de sonhar, da nossa capacidade de realizar
como você está falando aqui na moradia, de tentar unificar as pessoas para um caminho comum, que seja um caminho que a gente defende aqui, um caminho de solidariedade, de mais oportunidades para as pessoas, de qualidade de vida para todo mundo, porque afinal de contas não é possível que a gente seja feliz na vida com 70 mil pessoas morando debaixo da ponte. Apesar, Ricardo, da dificuldade que a gente está passando agora, a gente tem que ter um papel agora muito mais de cobrança das pessoas. Porque está afetando, não é uma brincadeira. Eu estou meio que intolerante em relação a essas questões. Não é uma brincadeira que falar assim, é tudo igual, isso passa, isso daqui a pouco muda. Eu lembro que o pessoal falava assim, a gente não vai deixar ele fazer. Uhum. As coisas estão acontecendo de fato. As pessoas estão morrendo com esse tipo de política. As pessoas estão perdendo esperança. As pessoas estão tendo dificuldade de respirar. Sim. As pessoas estão tendo problema emocional por tudo isso que está rolando. Então, assim, é concreto. Então, a gente não pode passar a mão na cabeça de quem está com assim, deixa, que vai tudo resolver. Vai nada. Se a gente não fizer alguma coisa, então a gente tem que ter a perspectiva da esperança, mas desde que a gente também tenha ação. Ação no sentido de fazer essa mudança. Denunciar o que está errado, tentar trazer gente para o lado certo, ter uma perspectiva de vida boa para todo mundo, mas enquanto a gente está passando, a gente tem que denunciar isso. Exatamente. É resistir com bravura, sonhar o futuro e fazer a denúncia que tem que ser feita. Né? E muito mais lutar como a gente luta aqui, que é em defesa dos direitos humanos. Tem gente que acha que direitos humanos não servem para nada. Nós achamos que os direitos humanos servem para todo mundo. E nós defendemos aqui a vida, defendemos os direitos humanos, defendemos a pessoa humana. Tirar o dinheiro do centro, tirar o fascismo do centro, colocar o ser humano e a democracia, porque é para isso que a gente tem que lutar. É isso aí. Valeu, pessoal. Se inscreve aqui, nos ajude, mande esse vídeo para as pessoas, se inscreva você, consiga mais 2 ou 3 inscrições dos seus amigos, dos seus parentes. Se inscreva aqui, ajude o Blog Calçadão a chegar a 1000 inscritos, porque a gente vai começar a fazer esses programas ao vivo, que vai ser muito mais bacana para poder interagir com vocês na hora que a gente estiver fazendo. Beleza, valeu. Até semana que vem.